aqui eu coloquei cebola, coloquei um pouquinho de alho. Aí a gente está fazendo esse refogado. Aí eu vou colocar aqui a banana que eu cortei. A gente descascou a casca que a gente vai usar. Agora, essa passadinha aqui, Rê, é importante, principalmente se for a banana da terra, para a gente fazer a nossa receita do purê. A gente não se costuma a comer a banana da terra sem algum modo de cocção. Então, geralmente, ou precisa ser cozida, ou refogada. Tem gente que faz até no micro-ondas. Sim, assado e depois. Né? Ou muitas vezes o pessoal da região, um beijo para todo mundo no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, enfim, mais a região Nordeste também, muita gente faz os peixes e bota a banana para cozinhar junto, enfim, que fica muito, muito bom também. Vou deixar essa daqui do lado para a gente usar depois. E o legal é que, por exemplo, a bananeira, a gente usa tudo do pé, né? Porque assim, o coração da banana dá para fazer também pratos com ele, a folha dá para envolver peixe, carnes. É verdade, é verdade. Toda a parte da bananeira é usada. Olha, você que está acompanhando a gente, siga a gente nas redes sociais, @TheChefCoedu. Você tem alguma dúvida, manda que o Lucas tira para você. Se ele não souber, se o chefe Lucas não souber, ele passa para mim e para o Renato. Mas é caso extremo, assim, né? Porque o chefe Lucas já está sabendo de tudo. Mas olha, eu quero só dar um recado pra gente que eu achei muito legal. É do Rino Kamikaze, ele tá falando: bom dia, já estamos assistindo ao seu programa direto de Shizuoka, cidade de Furoki, aqui no Japão. Peraí, repete daí que eu não sei se eu tô fazendo. Shizuoka. Deixa eu ver. Ah, claro, agora. Shizuoka. Ixi, mas eu não vou chegar nem a... Quer que eu aumente o brilho aqui, ó? Calma aí. Não, tem que aumentar a letra, meu. Aqui, o brilho tá tudo bem, tá brilhando. Shizuoka, cidade de Fukiuro. Shizuoka, perdão. Fukuroi? Fukuroi, Shizuoka Fukuroi. Aqui no Japão. Olha que legal. Internacionais. Arigato é obrigado, sayonara, até logo. Esqueci como é que é bom dia. Mas é boa noite, então é boa noite no Japão agora, são 9 horas da noite. Então um beijo para vocês. Tado, Érica Tado e a Maria Luísa. Um beijo para todos vocês. A gente sabe que qualquer brasileiro, qualquer nativo em outro país é um trabalho muito difícil, é uma vida muito difícil, então força para vocês aí no Japão, vai dar tudo certo. Espero que já esteja dando e já com certeza já vai dar. E um beijo também para Ângela Fly Senete Fernandes, tá falando: bom dia, turma, tenho uma dúvida. Gostaria de saber se no caso da banana de prata pode ser utilizado ao invés de banana da terra. Banana na prata. Eu fui ler banana de prata, mas é que talvez seja a banana. Faz sentido. Se banana de prata, ouro, se tiver uma banana de prata, guarda porque ela vale bastante. Pode ser um enfeite, pode ser a banana de prata, né? A banana de ouro, então, meu, pelo amor de Deus, você tem uma banana de ouro, a senhora guarda, Lucas. Ó. Ela pode usar a banana prata ao invés da banana da terra? Pode usar a banana prata. É assim, a banana prata, ela tem um sabor, o que muda muito entre as bananas é o sabor. Para fazer esse tipo de receita, eu prefiro ou a banana da terra ou a nanica. Agora, eu vou falar bem a verdade, a gente muitas vezes em casa, para tal receita fica melhor essa, a gente faz com a banana que tem. A gente não fica muito fazendo uma coisa ou outra. Vai e usa o que tem mesmo e dá tudo certo. Tem a ideal para fazer? Tem. Mas daí você pode, sem problema algum, usar uma outra banana que vai ficar gostoso. Por exemplo, a banana ouro, que é pequenininha, eu adoro, que é aquela que muitas vezes se vende em estrada, né? O pessoal vende muito nas estradas, então fica muito gostosa. Ó, ali tem um truque especial. Cuidado a mão, Renato. Eita, cuidado a mão. O que o senhor colocou aí? Eu coloquei um pouco de água justamente para parar de dourar a cebola enquanto vocês estavam conversando, para não perder o ponto aqui. Quase foi a barbicha do Renato. Eu olhei para trás e falei: vai para trás, garoto. Ele tá aqui, ó. Você acha que não, Renato? Por quê? Dá trabalho, meu, para arrumar. O Renato, senta ali, né, Renato? Não, eu vou lá, dá tudo certo. Daí falei: vou sentar aqui em 3, 2, 1, Edu Guedes vai chegar. Olha o Renato aí. Não, tem que se cuidar, você tá certo, meu. Aí tá bom já. Tá bom? Tá bom, já que senão eu tô com um pouco de preocupação aqui, mas tá bom assim, vai que tô brincando, ó. Mas olha que bacana, vivo, né? olha que bacana, só chamar a atenção sua em casa, olha a cor que essa banana fica. Ela parece um pouco pálida antes, desse jeito aqui, fica Parece que a gente gostosa. jogou um pouquinho de cúrcuma nela. Agora que o Denis deram uma instrução boa pro Denis e ele tá apertando o botãozinho lá,
você fica zoando comigo, né? Eles detectaram, muitas vezes eu não ouvia, detectaram um pequeno probleminha no bico do dedo do Denis. Agora resolveram. Não era no cabo o problema. Aí eu tô ouvindo você, tá tudo bem aí, Denis? Tá tudo sob controle, ó. Aí é o seguinte, ó. A banana a gente dá essa passadinha nela e a gente coloca aqui no liquidificador. Cuidado só, porque ela tá bem quente. E a gente pode colocar aqui um pouquinho de água, certo? Rê? E essa passadinha aqui da banana com a cebola, com o alho que a gente colocou também. Quem quiser fazer até sem o alho, pode fazer, não tem problema, que fica gostoso. Mas aproveite tudo. Vai lá, Lucas. Nossa, eu tô vendo aqui achando uma delícia. Bom, eu vou continuar aqui lendo os comentários de vocês que enviam pra gente através do nosso Instagram. E eu também vou tentar abrir logo os comentários de quem assiste a gente pelo YouTube. Muito obrigado a você que assiste a gente em qualquer lugar do país e, é claro, pela Band Play. Bom, a Kátia C. Gonçalves está falando: bom dia, já estou aqui assistindo, porém me bateu uma dúvida. Gostaria de saber se existe alguma diferença da banana verde para a banana madura. Ou banana madura eu deveria fazer com os pratos doces e a banana verde seria para os pratos salgados? É a pergunta dela. Não, e se a gente pode assim, usar, ó, a banana, tipo a banana verde, se ela quiser, por exemplo, cozinhar o peixe, cozinhar com a banana junto, fica gostoso. Muitas vezes um peixe mais consistente também, ou se quiser fazer uma muqueca que vai ter um cozimento maior, não tem problema. Se cozinhar pouco, ela vai ficar ruim. A banana verde também é muito utilizada para fazer aqueles salgadinhos também, que podem ser muitas vezes assados ou fritos. Com a banana verde fica melhor. A banana madura, ela se presta mais para muitas outras receitas. A banana da terra, em especial, eu acho que, pelo menos das que eu conheci uma outra banana que era, lá no... Natal. Lá em Natal, que era uma banana... Denis, me ajuda a lembrar, por favor. Era uma banana meia vermelha, meia avermelhada. Totalmente alaranjada. Totalmente alaranjada. O Denis vai mandar a foto para você. E assim, tem tantos tipos de bananas diferentes e tal. Me surpreendeu o sabor daquela banana, a gente adorou, né? Totalmente diferente, muito gostosa do que é comum. Então, muitas vezes a gente tem, eu nunca tinha comi no Rio Grande do Norte, enfim, e vale a pena. Agora, a banana que ela tá, geralmente a banana que está mais passada, a gente tem que tomar cuidado, por exemplo, para fazer uma farofa. Aqui nós vamos fazer uma banana com arroz. Aí, essa banana que está muito madura, não fica tão gostosa você colocar no meio ali, a não ser que você queira que ela se desfaça. Então depende da tua intenção. A gente vai fazer a farofa aqui, eu vou fazer com a banana da terra, pode fazer com a banana nanica também. Você tem alguma outra coisa? Não, eu ia diferente? falar que geralmente quando eu converso com algum chefe que é de fora do Brasil e trabalha no Brasil, geralmente acontece o seguinte: eles se encantam pela tanto tipo de banana e como elas são saborosas. Porque geralmente fora do Brasil as pessoas não têm a mesma qualidade que a gente tem, assim. Então a gente tem que aproveitar isso, que é um ingrediente que a gente tem uma variedade muito grande. E que não é caro, né? Que não é caro e que é muito boa. Ali a foto. E banana você... essa banana a gente conheceu lá no Rio Grande do Norte. Um beijo para todo mundo no Rio Grande do Norte. Espetacular essa banana. Ela é meia... Ela chega... quase um rosa alaranjado, meio puxando para um vermelho até. Aquela base em cima dela puxa para uma cor avermelhada. E ela é gostosa desse jeito, né? É muito, muito bom. Aliás, com certeza, alguém que nos assiste está em Natal, é de Natal. Se você puder nos informar o nome da banana, eu agradeço, por favor. Eu não lembro mais, né? Eu gostaria muito, a gente adoraria saber. Por favor, escreva nos comentários. Banana vermelha. O pessoal acho que falava lá, se eu não me engano, banana vermelha. Eu acho. Posso estar enganado. Se eu tiver, perdão. Mas assim, Rê, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô fã desse sal defumado. Coloca um pouquinho de azeite aqui na frigideira. Então a gente tá fazendo contrafilé com esse purê de banana. Aí, Rê, se você quiser, enquanto eu faço a carne aqui, se você quiser colocar e fazer ali, bater, ver se tá legal, se não vai voar. Já esfriou, né? É uma dica que o chefe Edu sempre dá. Deixa esfriar um tempo antes de colocar no liquidificador. E quer colocar mais água? Não, eu ia falar também, fica bacana para bater com segurança, colocar água gelada que já dá uma esfriada instantânea, tá? Agora aqui a gente vai sentir se precisa de mais água ou não. E sempre por segurança ali tá aberto também. Se você mantiver ele aberto, fique longe, nunca fica com o rosto próximo. Isso serve para quando você está fazendo prato também, enfim, qualquer um deles. Aqui eu estou passando um bacon numa frigideira, a carne na outra.
Eu ensinei como não fazer fumaça, mas depois fez um fumaceiro danado. Ó, Olha era que só coisa. naquela parte inicial. Aí, ó, aqui tem uma coisa interessante. O contrafilé maior, você pode passar desse jeito que a gente está fazendo. Quando der uma subidinha no líquido daqui, você vai virar. Então você deixa mais um instantinho desse lado. Aqui, como é a parte de fora, a gente já usou aquela base. A gente pode deixar menos tempo, mas assim que começar a subir o líquido, a gente vira. Se você tem... Opa! Tá tudo bem aí? Tá vivo. Tá bonito. Aí... Olha, Deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar com essa espátula mesmo, ó. Deixa eu ver. Ah, pode estar uns pedacinhos maiores, uns menores. Eu vou baixar o fogo aqui, Ali tem bacon na frigideira. Aí eu vou colocar aqui, ó, o purê. Então, purê de banana. Aí a gente vai e coloca junto com esse bacon. Opa, foi. Tá vendo, Renato? oi? Pior que não pegou. Eu te baguncei, meu. Ó, restaurante é muito comum acontecer isso. Pelo tipo de fogo. E aqui não é diferente, porque fica um fogo bem forte, ó. Deixa eu abaixar aqui. Você viu, Lucas? Vi sim, chefe. A labareda ou não? Fui falar da barba do Renato, ó. Quase vai a minha sobrancelha aqui. Eu sou Aí, ó. tão feliz pela gastronomia. Tão feliz. Não entendi. Eu sou tão feliz pela gastronomia, pela criatividade do chefe, porque imagina você chegar para alguém e falar assim, olha, banana e bacon combinam, funciona, dá para fazer um bom prato. Dá, Muitas lógico que pessoas dá, talvez fica não muito bom. acreditassem de primeira, não iriam acreditar, falar, não, isso não Ó, funciona. Luquinhas, começou a subir o sangue aqui, ó. Aí a gente vira, ó. Aqui, vira aqui. Olha que carne tá suculenta, hein, pra você que gosta. Aqui tem 2 pratos. Pra você que é vegetariano, você pode só comer o purê de banana. Agora, pra você que gosta de carne, esse purezinho de banana com essa carne ficam gostosos também. Aí, se você não gostar da carne tão mal passada, tal, essa daqui já tá até no ponto que a gente quer, você pode inclusive cortar em esquinha aqui. Sim. Que é uma ideia que o Felipe tinha dado, que é uma ótima ideia. Você pode fazer assim e vai ficar gostoso também.